Muito bem, caro internauta, estamos voltando aqui com a nossa resenha esportiva, sempre lembrando com a parceria do Portal Araxá, Futebol Araxá e Oficina da Imagem. E recebendo um convidado ilustre, né? Fernando Bobobó, que é o treinador da equipe do Dínamo, campeã do torneio no Quese, que aconteceu nesse último domingo, onde, mais uma vez, pela primeira vez, o Portal Araxá, a TV Portal Araxá, transmitiu o jogo ao vivo, né? O internauta pôde acompanhar o jogo ao vivo e isso será uma constância no futebol amador em 2012, né? Transmissões da TV Portal Araxá. Fernando, seja bem-vindo à resenha esportiva e nada melhor, né, que vir no programa com o título de campeão, né? Com certeza, agradeço Ferreira, o pessoal da Oficina da Imagem, a qual estende o Futebol Araxá, Portal Araxá. Isso traz muita alegria, principalmente o futebol amador, que cada dia que passa vai evoluindo cada vez mais com a ajuda da imprensa. Isso é importante que a gente vê a evolução do futebol amador. Eu acho que o Dínamo, o Jeff, o próprio City e outras equipes são testemunhas disso. Porque isso é importantíssimo, a estrutura dessas equipes, né? Hoje o Fernando tem uma estrutura muito boa e o Cristiano, que é um braço direito do Fernando, que é o preparador físico, auxiliar técnico, né? E ele implantou algumas inovações dentro do Dínamo que trouxeram um ganho muito importante e ganhou o futebol amador com isso, um tino de profissionalismo, não deixando de ser amador. Isso é importante, né, Fernando? E você conseguiu montar um grupo onde você hoje tem o domínio desse grupo e todos são felizes em jogar no Dínamo. A gente sente perto do Dínamo, principalmente nessa decisão, nós acompanhamos, não tem aquela vaidade de ser titular ou não. É um grupo, né? Seria por aí mesmo, Fernando? Como que você conseguiu botar um time com tantas estrelas e sem nenhuma vaidade dentro de campo? Justamente, com o auxílio do Cristiano, não podemos deixar de destacar também o Léo Cacheta, o Dudu, o próprio Miguel, o Jacaré. É uma equipe que proporciona uma tranquilidade para trabalhar. O Cristiano já começa a trabalhar durante a semana, ele já vai na academia durante a semana com o pessoal, passa um trabalho específico para cada jogador, aquele que está recuperando de alguma lesão, aquele que precisa de ganhar massa, precisa de ganhar resistência. O Dudu e o Cacheta nos bastidores, o jogador precisa de material, chuteira, calção térmico, alguma coisa. O Miguel, o Jacaré no departamento, tem o Samuel, que também é preparador físico, quando o Cristiano não vai, o Samuel supre a sua ausência. Isso dá uma estabilidade muito tranquila para a gente trabalhar. A gente passou desde o início da temporada que a nossa equipe queria uma família, a gente queria um grupo de amigos, a gente ia ficar junto o ano inteiro. Então a minha família tem que ser amiga da família do Malaya, a família do Malaya tem que ser amiga da família do Ednei, e assim proporcionar um grupo muito tranquilo. E é o que está acontecendo. A gente deixou bem claro, a mesma porta que todo mundo chegou está aberta para sair sem causar inimizade. Porque assim, a hora que o pessoal quiser reconstituir o grupo, precisar de alguma peça, vai ser tranquilo. E os jogadores abraçaram essa causa e, como consequência, o futebol vem sendo apresentado de uma maneira bem tranquila. E assim saiu o título do Nilo Lucchesi. É muito difícil o futebol amador hoje, né, Fernando? Porque às vezes você vai para uma partida, tem alguns jogadores seus que estão trocando turno, estão trabalhando, outros por um motivo ou outro não vão, né? Mas me parece que o Dínamo conseguiu reorganizar, fazer um elenco, um grupo muito bom, né, com essa situação. Porque o que vai acontecer? Você tem jogadores no seu banco de reserva que suprem bem a ausência dos seus titulares por qualquer um motivo ou outro. E o que nos dá a transparecer é que esse grupo está mesmo a fim de ser campeão este ano. Porque, convenhamos, o Dínamo teve uma imagem muito ruim em anos passados. Fez grandes estruturas e não conseguiu chegar. Fez campanhas ruins no futebol amador. O Cacheta tem conversado muito com vocês a respeito de se apagar essa imagem do Dínamo e chegar agora 2012 para valer, para lutar realmente pelo título do futebol amador? Tem. O que a gente conversou no início da temporada, quando surgiu o convite, é que a equipe do Dínamo é uma equipe de ponta. Não pode ficar amargando sexta, sétima colocação, oitava. Tem que estar entre os 4 do futebol amador. O principal objetivo é esse, é chegar entre os 4, principalmente por causa da estrutura que é oferecida aos jogadores. E a gente fez uma lista, no início tinha 45 jogadores, só que alguns não tinham muita responsabilidade, outros não iam treinar, outros pediram dispensa. E a gente reduziu ela para 25. E esses 25 que ficaram são de extrema qualidade.
E além desses 25, tem o pessoal dos juniores também, que soma bastante, tanto nos treinamentos quanto nos períodos de jogos, que se for preciso. E assim, consequentemente, as coisas vão evoluindo. Essa estrutura, essa conversa, o Cacheta está presente no vestiário também. Quando é preciso, a gente chama ele, conversa. Cacheta, o que você acha? Voltar para jogar, né? Não, ele vai falar que vai voltar. No segundo semestre falou que vai voltar. Está recuperando os jogos, falou que vai voltar. Mas a gente deixa bem claro. O que a gente quer é isso, é a dedicação do grupo para a busca de títulos. Só que o principal é essa estrutura. Porque acaba que durante a semana acontece alguma coisa, às vezes próprio festa atrapalha muito. A gente conseguiu montar um grupo maduro, onde a maioria dos jogadores ou estão namorando, ou estão casados, e isso facilita bastante. Ô, Fernando, só para uma curiosidade que o internauta, eu tenho certeza que quer saber, o que o Dínamo fornece para o jogador? Material completo, obviamente uniforme é uma questão óbvia, né? Mas ele fornece chuteiras ou cada um tem que levar a sua? Como que funciona isso? Isso. O que é oferecido é isso. Desde a comissão técnica até os jogadores. A gente vai oferecer o material de treino, que já foi passado para os jogadores. Agora, está chegando agora essa próxima semana, o uniforme para ir para o jogo, que é aquele uniforme que é uma bermuda, uma calça, uma camiseta. E para a comissão técnica vai ser tênis. E para os jogadores, a chuteira. Se algum jogador tiver alguma lesão, lhe é oferecido também uma consulta médica. Se tiver que recuperar, fazendo uma fisioterapia, vai fazer uma fisioterapia também. Lhe é oferecida academia também durante a semana. Essas são as principais coisas que a equipe do Dínamo oferece para os jogadores. Essa pergunta que eu fiz foi até intencional, porque o presidente foi embora, não deu tempo para conversar, vou lá, não fornece chuteira para os jogadores, né? Eu acho que é o primeiro time que não faz isso, né? E os nossos jogadores jogam muito deitado, né? Porque só joga chuteira de borracha, tá chovendo muito, né? Tem uma travinha de alumínio, essa é meia cara, o jogador parece que não gosta muito de gastar, não, né? Mas vamos falar na decisão. Decisão Dínamo e Jeff. Decisão pegada, de rivalidade. E você contou com uma característica diferente. Alguns dos seus jogadores, pela primeira vez, enfrentaram o seu ex-time, que foi o Jeff. Asmalai, o Lucas, né, que estiveram no Jeff temporada passada, né? E o Jeff veio, aquela equipe bem armada, sempre muito bem montada também, com um excelente treinador, que é o Cláudio Macedo. E o que foi importante e primordial para o Dínamo vencer o Jeff nessa decisão desse último domingo, Fernando? Com certeza o equilíbrio emocional, psicológico. Porque a gente saiu na frente, teve um bom primeiro tempo, mas se perdeu em alguns momentos. Tanto nos acréscimos do primeiro tempo, a equipe deles fizeram um gol. Aí no intervalo a gente conversou muito sobre isso. Porque o próprio caso do Lucas, do Malaya, do Dudu e do Caio. Todos eram ex-jogadores da equipe do Jeff. A gente chegou e expôs no vestiário, todos jogadores experientes, tarimbados do futebol. Então a principal coisa, o psicológico, está bem tranquilo, porque o equilíbrio emocional manda muito hoje em tudo que for fazer na vida. E não é diferente dentro de uma partida de futebol. O que aconteceu foi que a nossa equipe pôs a cabeça no lugar, não precipitou em ter pressa de fazer o gol, e o gol saiu naturalmente. E assim a gente conseguiu pôr a bola no chão. Eu acho que o equilíbrio emocional foi primordial. E a experiência dos jogadores. O próprio Ednei, o próprio Dedé, zagueiro, o Igor fez uma excelente partida. E a dedicação de cada um, a entrega que teve dentro de campo. Não só dos jogadores que estavam do lado de dentro. Você podia prestar atenção que o pessoal que estava no banco de reservas também estava vibrando a cada lateral, a cada bola que ganhava. E isso facilita bastante para a equipe desenvolver o futebol. Você é um treinador jovem, tanto na idade como na função, né? E você tem dentro do Dínamo vários jogadores que são mais velhos do que você na idade, mais experientes, mais rodados, né? Houve uma certa dificuldade de relacionamento na chegada do Fernando para comandar essa equipe do Dínamo, ou você foi recebido de braço aberto pelos jogadores e teve toda essa estrutura à sua disposição? É complicado a gente falar que teve todo mundo a tranquilidade que ia chegar esse treinador, não. Você vê na expressão de alguns jogadores que eles ficam com o pé atrás, tem uma certa dúvida. Mas aí a partir do primeiro jogo que a gente realizou, dos treinamentos, vai se adquirindo uma confiabilidade. Aí ficou tranquilo. O próprio Ednei, que é um cara que me ajuda muito, é meu capitão dentro de campo, o Malaya, o Lucas, o Léo do lado de fora do campo, ajuda muito a gente. E depois da primeira fase a gente viu que o grupo fechou e acabou. Há uma total confiança dos jogadores sobre a minha pessoa, do mesmo jeito que eu confio na pessoa deles.
Existe um sonho do Fernando em se tornar Fernando Guimarães, treinador do futebol brasileiro na instância profissional, ou não? Você prefere ficar só no amador e seguir depois sua carreira dentro da sua área de educação física? Com certeza. Eu estou fazendo curso de educação física, me preparando para isso, porque hoje o treinador de futebol tem que ter o CREF, porque senão não consegue trabalhar em lugar algum. E eu tenho essa esperança, sim, tenho esse sonho, porque a gente é movido sobre isso, sobre sonho e esperança, mas sempre com o pé no chão. Eu não posso almejar alguma coisa sem dar um passo de cada vez, com humildade. Mas o meu sonho é esse, é mais para frente, dentro de alguns anos, começar devagar, não precisa de começar como treinador, pode ser auxiliar, pode ser preparador, mas dentro de alguns anos estamos no cenário do futebol brasileiro. Isso é importante, né? Porque hoje a gente tem que ter ambição na vida, né? Claro. Uma ambição bem medida, com responsabilidade, né? E nós devemos lutar para alcançar os nossos sonhos. E é muito importante você ver esse pensamento hoje do Fernando, que está no nosso futebol amador, mas tem uma boa estrutura por trás e leva muito a sério aquilo que faz. Então isso é importante. O nosso futebol amador traz isso para dentro de campo, espelha isso para quem está acompanhando, para a imprensa, para torcedor, para todo mundo, que todos que estão ali disputando o campeonato amador o fazem com muita responsabilidade. Isso é extremamente importante. Ninguém está ali para brincar, ninguém está ali para se divertir. Todos entram com aquela vontade de ser campeões. Por isso que o nosso futebol amador, às vezes, leva a alcunha de ser um futebol, entre aspas, profissional, devido a essa seriedade. E, oxalá, isso continue, né? Perpetuar para sempre. Algumas picuinhas têm que se acabar ainda no futebol amador, né, Fernando? Alguns amadorismo mesmo, né? Mas eu acho que o nosso futebol amador, você acredita que esse ano as equipes se reforçaram mais do que o ano passado e esse ano o futebol amador vai ser mais pegado que o do ano passado? Com certeza. Essas picuinhas vão acabando aos poucos. Infelizmente ainda tem algumas personalidades dentro do futebol amador que influenciam coisas negativas. Mas isso, com o passar do tempo, vai se evoluindo e vai acabando. E a estrutura que era oferecida para todos os times do amador esse ano melhorou. Não só a equipe do Dínamo, a equipe do GF, do Vila Nova, o próprio City. Temos que destacar o Ferrocarril. São equipes que sempre estão chegando. O Internacional foi oferecido a estrutura boa. O Ferrocarril é o campeão da Copa Leste, né? Com certeza. O Evaldo faz um trabalho excepcional, desde a base até o amador. E esse detalhe acrescenta muito. Cabe que as equipes hoje amadoras estão tendo uma base. Os meninos estão começando a categoria de base no amador, querendo ou não. Você pega o Estância, você pega o Ferrocarril, você pega o Santa Terezinha, você pega o próprio Trianon, que está na segunda divisão, todos eles têm uma base. Isso facilita que cada vez mais o futebol amador vai evoluir. O que o Fernando prefere? Taça Cidade ou Campeonato Amador? Campeonato Amador. Pois é, eu tenho uma briga muito grande com a Liga Araxaense do Esporte. O internauta que nos acompanha na rádio deve saber que eu sou terminantemente contra a Taça Cidade. Está aqui o campeão da Taça Cidade no ano passado. Mas eu tenho certeza que ele trocaria o título dele pelo título do Campeonato Amador. A não ser que a Liga pense bem e coloque uma gratificação, uma pontuação, uma vantagem para o campeão da Taça Cidade. Não é, Fernando? Sei lá, você decide, joga por 2 resultados iguais, leva um ponto de bonificação, transforma a Taça Cidade num primeiro turno do Campeonato Amador, alguma coisa dessa maneira. Caso contrário, eu não vejo validade nenhuma na Taça Cidade. Às vezes leva até alguns times a perderem jogadores. E de repente você termina uma Taça Cidade com um jogador machucado, contundido, e logo em seguida começa o amador, você já está desfalcado, né? Hoje o Dínamo tem mais alguma contratação a ser feita? Você acha que o grupo está fechado? Precisa trazer mais alguém? Ou o time do Dínamo sempre estará aberto a novas contratações? Com certeza a equipe do Dínamo sempre estará aberta, principalmente se for uns jogadores de qualidade e bom caráter também, claro. A gente está tentando negociar assim com o Anderson, vulgo Bebezão, que era do Vila Nova. O Canidia transferiu, conseguiu fazer a transferência agora, foi pra gente. E a gente está tentando acertar com o Denner, que estava na equipe do Grey. A gente está tentando se reforçar assim cada vez mais, devido aos jogadores que trabalham no dia de domingo, tem alguns compromissos. Isso aí facilitará bastante para o campeonato amador. E diante da Taça Cidade, concordo plenamente com o que você falou, futebol um dia após o outro. E o que termina o nosso calendário é o amador. O pessoal não lembra ano passado quem foi campeão do Nilo Luquezzi, não lembra quem foi campeão da Taça Cidade, e sim só quem foi campeão do campeonato amador. Esse ano a gente vê uma coisa que você falou, um fato negativo. O Marco Júnior rompeu os ligamentos
cruzados no torneio Nilo Lucchese, que é um torneio preparatório e é um dos melhores volantes hoje do futebol amador. E esse ano, se ele voltar, é no final da temporada. É um detalhe que você falou que eu ia deixar meus cumprimentos a ele, que é meu amigo pessoal. O Marcos não fez muita falta nesse jogo do Jeff, mas muita falta mesmo. E um grande caráter, né? Joga muito. O pai dele era meio nervosinho, o pai dele jogava bom, mas era meio nervosinho, meio bravinho o Marcão. Mas gente da melhor espécie. Fernando, a gente quer te agradecer a sua presença aqui na Resenha Esportiva. Queremos convidar você para, logo que terminarmos aqui o nosso bate-papo, a gente acompanhar os melhores momentos, né, de Dínamo e Jeff, essa grande vitória do Dínamo, primeiro passo já muito importante, um prenúncio de um futebol amador, um campeonato amador muito competitivo, de um nível técnico muito bom, e vamos torcer para que a arbitragem acompanhe o nível técnico do futebol amador, que os árbitros estejam melhor preparados. Vem aí o Zé Eugênio, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol, para ministrar um curso aqui em Araxá para os árbitros da Liga. Isso é muito importante. Então a gente fica nessa expectativa. Sucesso com o Dínamo nessa temporada 2012 e que nós possamos fazer e transmitir grandes jogos da equipe do Dínamo. Deixo um abraço da família do Dínamo a todos e agradeço pela oportunidade que a imprensa araxaense vem demonstrando ao futebol amador. Na próxima semana a gente volta com o Resenha Esportivo. Com certeza, mais um convidado de expressão dentro do nosso futebol amador ou profissional. Seja qualquer esporte, seja onde o internauta estiver, nós estaremos lá, junto com você. E agora, levando as imagens do nosso futebol profissional, do nosso Araxá Esporte Clube e também do futebol amador. Estaremos presentes na sua casa, no seu computador, no seu laptop, no seu telefone celular. Nós estaremos lá mostrando a você as melhores imagens. Sempre uma parceria, Portal Araxá, Futebol Araxá e Oficina da Imagem. Até lá, até a próxima.